Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite, no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo 6 a seguir. Palavra que tem como título Os 12 e a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. É até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos trazendo nesta noite a leitura de uma palavra a qual Jesus ele dá um ide para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos, e que serve também de ensinamento para a minha e para a tua vida acerca do seu ide na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Jesus ele começa esta palavra dizendo: Antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele primeiro veio para os israelitas. Ele veio para o povo que era seu, mas o povo que era seu não receberam. Louvado seja o nome do Senhor. E Israel, havendo rejeitado a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, os gentios eles são alcançados por esta graça maravilhosa e começa também a fazer parte, aleluia, deste ide. Aleluia, e começam também a ser alcançados por esta graça e por essa santa e gloriosa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar, aleluia, acerca das ovelhas perdidas da casa de Israel, nós sabemos, meus irmãos, que ser povo de Deus não é fácil. Ser povo de Deus muitas e muitas vezes é confrontar os levantes do mundo, é confrontar os costumes do mundo e ter em nós costumes diferentes dos costumes do mundo, e isso incomoda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Israel é o povo escolhido de Deus por meio de Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que ao longo da existência de Israel houve-se muitos levantes, muitas tentativas de destruir este povo, de aniquilar este povo, de dominar este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos um pouco retratar sobre isso nesta noite, para que fique claro, aleluia, acerca do que é ser povo de Deus, o que é ser escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, eu digo que os gentios também foram alcançados. Quando eu digo que os gentios também foram alcançados, eu não quero aqui dizer nós gentios, porque na verdade não sabemos se somos
somos gentios, se somos israelitas. E um pouco mais para frente você vai entender, aleluia, o que eu quero trazer nesta mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que por volta de 720 a.C., os assírios, eles dominam 10 das 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo são exilados, expatriados, desterrados para viver, aleluia, no exílio, a cuidado dos assírios. E nós sabemos que os assírios, eles tinham uma cultura de quando dominava uma determinada nação, ele pegava aquele povo ali de maneira forçada, levava para outro lugar, misturava com outros povos, quanto mais misturado possível para confundir a cultura daquele povo. E nessa mistura, neste domínio, sumiu-se as 10 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje estão espalhadas por todo o planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós sabemos que aquele povo, ele dominava, misturava o povo, misturava a cultura para implantar ali a sua própria cultura. Porque a cultura do povo de Israel era uma cultura que incomodava. Louvado seja o nome do Senhor, e que até hoje incomoda. Louvado seja Deus. E trazendo, aleluia, este conhecimento para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que no Brasil há possibilidade de haver muitos israelitas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está sendo alcançado por esta mensagem seja um dos israelitas. E eu vou deixar aqui, aleluia, como um tema para estudo acerca dos cristãos novos, acerca da Inquisição feita pela Igreja Católica, que traz um grande ensinamento e um riquíssimo ensinamento acerca do que eu estou falando. E hoje nas redes sociais existe lista de sobrenomes de pessoas que podem ser israelitas. Nós sabemos que o Cristo Novo, ele foi implantado em 1497 em Portugal, onde a Igreja Católica, ela obrigava o povo a se enquadrar nas doutrinas e nos dogmas da igreja. E eu estou falando aqui de história e não estou aqui confrontando a fé nem a religião de ninguém, apenas trazendo a história que está disponível para mim, que está disponível para você, que é uma realidade, não dá para ser negada, nem inventada e nem adulterada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é sabido que há muitos brasileiros que podem, no meio dessa inquisição dos cristãos novos, forçado, alguns rejeitavam, fugia, outros, aleluia, aceitava e passava a viver como católicos. Louvado seja o nome do Senhor. Outros eram torturados. Louvado seja Deus. E por que eu estou trazendo tudo isso para o nosso cotidiano? Para dizer que os israelitas estão espalhados por todo o planeta Terra. A história comprova uma perseguição de Gênesis a Apocalipse ao povo de Deus. Houve uma grande perseguição. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial também foi tentado aniquilar o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um povo que cresceu, multiplicou e povoou a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo que vivia debaixo da promessa e que era fiel a Deus. Sofreu muitas e muitas perseguições, mas nunca foi abolido por completo. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós não ficarmos apenas na questão histórica, eu quero trazer um pouco do entendimento desta palavra para as nossas vidas, para o nosso cotidiano.
Louvado seja o nome do Senhor. Ser povo de Deus é bom, mas ser povo de Deus tem um preço a ser pago. Israel pagou um alto preço por ser povo de Deus, por ser escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso se aplica também à minha vida e se aplica também à tua vida. Servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não é viver por fama. Louvado seja Deus, não é procurar ser aceito, mas muitas e muitas vezes é ser rejeitado. Servir a Deus não é andar em busca de riquezas, mas muitas e muitas vezes servir a Deus é ser perseguido. Seguir a Deus é ser rejeitado. E seguir a Deus é passar por humilhação. A palavra que nós lemos nessa noite, ela nos traz esse entendimento. Louvado seja Deus. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. É sobre isso que nós iremos falar nesta oportunidade. Há muitos que buscam se aproximar de Deus em busca de fama, em busca de ser aceito ou de ter riquezas. Quando na verdade o que Jesus ele nos ensina nesta palavra é que nós não devemos, aleluia, levar ouro, prata ou bronze em nossos cintos, nos ensinando a se abdicar das coisas materiais, das coisas terrenas. É certo que a fama é inevitável para o homem que é fiel a Deus, porque é Deus quem nos exalta, é Deus quem eleva o nosso nome acima de outros nomes, para que o seu nome seja glorificado. Servir a Deus é sinônimo de fama. Quem nunca ouviu falar de Davi, Moisés, de Abraão, de Isaac e Jacó? Quem nunca ouviu falar de Daniel, Cedraque, Mesaque, Abidnego, de Jó? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, é certo que antes da fama existe o processo da humilhação. Antes da fama é preciso passar pelo deserto, e nós não precisamos servir a Deus em busca de fama, mas precisamos entender que ser fiel a Deus, a fama é uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso objetivo é de que o nome de Cristo seja exaltado. O nosso objetivo é de que Jesus seja aceito, de que vidas que não foram alcançadas pela palavra sejam alcançadas. Quando nós procuramos ser aceito pelo mundo, nós estamos em desconformidade com a palavra de Deus. Porque servir a Deus, pregar a verdade, é acumular inimigo. Servir a Deus, pregar a verdade, sempre foi e sempre será motivo de rejeição. Sempre foi e sempre será motivo de perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. E nós que servimos a Deus, nós precisamos entender, aleluia, que servir a Deus não é procurar ser aceito pelo homem, mas buscar ser aceito por Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E acerca da riqueza que eu disse que muitos buscam, louvado seja o nome do Senhor. É certo que a riqueza é um dom, a prosperidade é um dom, e Deus dá a quem Ele quiser dar. Mas nós não podemos servir a Deus, aleluia, no intuito de prosperar, no intuito de enriquecer, mas no intuito de servir a Deus. Precisamos deixar pai, deixar mãe, deixar as riquezas. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Jesus ali ele ensina aos seus discípulos a saírem de aldeias, saírem em cidades, pregando a sua palavra, falando do reino que é chegado, que é o reino de Cristo. E esta mesma ordenança serve para a minha e para a tua vida. Nós precisamos sair por aí ministrando a palavra, falando do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que israelitas sejam alcançados, para que gentios sejam alcançados, aleluia, e para que nós também venhamos, aleluia, se achegar a Deus e viver
viver uma vida de eternidade ao lado do Senhor. Louvado seja Deus. Não se trata de buscar fama, não se trata de procurar ser aceito e nem de procurar ter riqueza. Em Mateus 10:9, Jesus diz: não possuais ouro, nem prata, nem bronze em vossos cintos. Precisamos abrir mão das coisas materiais para servir a Deus. Precisamos negar a nós mesmos, abrir mão da nossa vaidade, das nossas vontades, para servir ao Senhor, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. É preciso deixar esposa, deixar pai, deixar mãe, deixar terras para servir a Cristo. É preciso se lançar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na certeza de que Ele é quem tem galardão para as nossas vidas, e aquele que assim o faz receberá 100 vezes mais, tanto nesta vida quanto na outra vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele nos ensina nesta mensagem em Mateus 10:11, que quando chegar, aleluia, em alguma cidade, em alguma aldeia, precisamos procurar alguém ali que seja digno de nos hospedar. Jesus, Ele disse: chegando em alguma cidade, em alguma aldeia, procurai alguém que seja digno de hospedar ali. É esse, aquele que dá um copo d'água a um dos pequeninos de Jesus, ou Jesus deste. Aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Deixa eu te dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas casas que não são dignas de receber um homem de Deus. Há muitas casas que não são dignas de receber um homem do Senhor, um enviado de Deus, e Jesus, Ele deixa claro isso. Louvado seja o nome do Senhor. E se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, respeita um profeta, você recebe galardão de profeta. Se você recebe um discípulo como discípulo, você recebe também galardão de discípulo. Não se trata de ser aceito, mas se trata de procurar pessoas que sejam dignas de nos receber, de nos aceitar e de aceitar a mensagem de Cristo para as nossas vidas. E para trazer o nosso entendimento, quem são as pessoas dignas de nos receber? As pessoas dignas de nos receber são as pessoas que recebem a mensagem, que entendem a mensagem, e que sabem que aquele que é hospedeiro, às vezes hospeda até anjos em suas casas, como o caso de Ló, como o caso de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Homens que receberam anjos em suas casas, pessoas que são hospedeiras, são honradas. Nós sabemos que Raabe, ela hospedou, escondeu os espiões de Israel, e por isso ela foi aceita. Os que nos aceitam são aqueles que entendem a mensagem. Raabe, ela entendia que Deus havia entregado o seu povo nas mãos de Israel. E ela resolveu abençoar aquele povo, resolveu proteger e defender aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, Jesus, Ele traz o entendimento que em alguns lugares nós seremos aceitos, mas quando você não for aceito, o problema não está em você. Como eu já disse em outra oportunidade, Noé, ele pregou 120 anos e ninguém se arrependeu, ninguém se converteu, ninguém deu ouvido à sua mensagem.
Ninguém o recebeu como profeta do Senhor. Mas o problema não estava no profeta nem na mensagem, e sim naquela geração que não era digno de receber, não era digno de hospedar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele traz para nós o ensinamento nesta mensagem que, chegando nós na casa de alguém, devemos saudá-los com a paz. Se aquela casa for digna de paz, a paz descerá sobre ela, e se aquela casa não for digna de paz, que a paz volte para nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós está cumprindo o convite de Jesus? Porque muitas e muitas vezes nós achamos que servir a Cristo é estar na igreja 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Aqueles que levam mais a sério e são mais ocupados na seara do Senhor. Jesus, ele nos ensina: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. O meu papel e o teu papel é pregar. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. É Ele Deus, louvado seja o nome do Senhor. E voltando a falar acerca da paz, Jesus, ele diz que chegando em alguma casa, saudai-o com a paz. Cada um oferece o que tem. Quando nós chegamos em algum lugar, é a nossa obrigação como ministro do Senhor saudar aquele povo com a paz. Se houver paz ali, aquele que receber a paz recebeu, aquele que não recebeu, ela volta para você. Hoje em dia nós vivemos em um contexto no qual as pessoas acham que a paz do Senhor tem que ser dada apenas para as pessoas da sua denominação, do seu ministério. Mas Jesus, ele nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A nossa paz não é apenas para os cristãos, mas é para os dignos e os indignos de receber. Quando aquele que você der a paz não receber a paz, ela volta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel, é verdadeiro e é maravilhoso em nossas vidas. O ide pertence a nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, se entregar para Deus, viver na vida de obediência a Deus, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para sermos um bem-aventurado, e ministrar na palavra para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E na palavra de Deus vai dizer que se ninguém nos receber ali, saindo daquela casa, bate a poeira das sandálias, porque no dia de juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Deixa eu te dizer uma coisa: o ide é para nós. Procurar ser aceito, não. O ide pertence a nós. Ser aceito, não. É certo que seremos aceitos em alguns lugares, rejeitados em outros. É certo que acumularemos amigos em alguns lugares, inimigos em outros. Não tenha medo de ministrar a palavra como ela é. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e a palavra de Deus já não é ministrada como antes. E haverá um tempo que o ministrar a palavra seja motivo de prisões, açoites, como foi no início da caminhada cristã. E nós precisamos estar preparados e preparar pessoas para estarem preparados.
para confrontar toda e qualquer perseguição. Esse evangelho, aleluia, contraditório ao evangelho de Cristo, onde as pessoas não suportam a humilhação, não suportam a rejeição, com medo do que dirão ou do que pensarão. É um evangelho mediano, para não dizer fracassado. Precisamos amar a verdade, viver a verdade e pregar a verdade. Ainda que assim tenhamos que acumular alguns inimigos, ainda que assim tenhamos que perder alguns amigos, ou alguns que pensávamos que fossem amigos, louvado seja o nome do Senhor. A verdade tem que ser pregada em tempos e fora de tempos. Precisamos parar de querer ser aceito. Precisamos, aleluia, aceitar a rejeição que a nós é imposta. Precisamos aceitar, aleluia, a perseguição que a nós é imposta. Porque faz parte do cumprimento da palavra do Senhor. Céus e terras passarão, a palavra de Deus não passará. Servir a Deus não é facilidade não, filho. Servir a Deus às vezes é como ser uma cana moída. Servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes é receber açoites, é enfrentar prisões por amor do Evangelho. Nós precisamos servir a Cristo na certeza de que ao seu tempo Ele nos exaltará, que ao seu tempo Ele fará grandes coisas em nossas vidas, mas nós precisamos entender que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Aqueles que são apenas chamados serão apenas chamados. Aqueles que serão escolhidos, Deus ele vai se revelar a cada um, e cada um vai ter a oportunidade de se voltar para Deus e ter uma vida de comunhão com Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida. O nosso papel é ir, filho. O nosso papel é pregar a mensagem. Como eu já disse em outra oportunidade, e quero dizer novamente, direi quantas vezes for necessário. Nós podemos ir a igrejas que não fazem cultos nas ruas, a igrejas que não saem para evangelizar, e eu quero trazer nesta mensagem humildemente como servo de que nós precisamos imitar a Cristo. Cristo não nos ensinou, aleluia, a entrarmos em uma igreja e adorar a Cristo numa igreja, mas Jesus ele nos ensinou a sair de aldeia em aldeia. Jesus ele nos ensinou a ir de cidade em cidade. A quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos imitando. Precisamos sair, sim. O ID de Jesus tem que ser feito por meio de rádios, TV, jornal, nos presídios, nas praças, e quem tem que fazer somos nós. Muitas igrejas acabam se preservando com medo dos escândalos, e evita se expor e sair para evangelizar. Mas a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis. Ai daqueles por quem vieram os escândalos. Mas para aqueles que escandalizarem, ainda há graça, ainda há arrependimento.
Precisamos sair de aldeias em aldeias. Como iremos? Como sairemos? Na época de Jesus, ele usava a tecnologia da época. Qual era a tecnologia da época? O barco e os remos. Ele pegava barcos emprestados, nem barco ele tinha, mas ele pegava o barquinho emprestado, usando a tecnologia da época para ministrar a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma tecnologia avançada, um contexto diferente. E você é o barquinho que Jesus precisa. Você é o barquinho que Jesus precisa para levar a sua palavra. Quantos barquinhos estão esquecidos na praia? Quantos barquinhos já não leva ninguém a pescar? Quantos barquinhos estão secando no sol, na chuva, enferrujando? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho em raças, tribos, línguas e nações. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e não dá mais para viver perdendo tempo. Há uma obra a ser feita e Jesus, ele conta com você. Ele quer o teu barco emprestado, filho. Ele precisa de pescadores, de homens. Jesus está voltando. O esposo vem aí. E nós não podemos ficar perdendo tempo. Muitas e muitas vezes nós temos um entendimento diferente. Quando nós vemos alguém ministrando uma palavra em rádio, TV, jornal ou na internet, aqueles que são carnais pensam: está querendo ficar famoso, está querendo aparecer. Você não entendeu o Evangelho, filho. O Evangelho não é para ficar famoso, não é para aparecer. O Evangelho não é para ser aceito. O Evangelho nos traz rejeições. O Evangelho nos traz inimigos, nos traz perseguições. Jesus te chama. Não para ficar famoso. Não para ser aceito, não para enriquecer, para ministrar a sua palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Seremos condenados pela palavra. É a palavra que nos absolve e é ela que nos condena. O nosso papel é ir. Aquele que for digno de receber a minha vida e a tua vida vai te receber, filho. Aquele que for indigno de te receber vai te rejeitar. Ora, se até o nosso mestre foi rejeitado, foi desacreditado, uma certa feita Jesus ele disse a de ti, Corazim,
de Betesda e Cafarnaum. Rei, porque se em Tiro e Sidom e em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos, reis teriam se arrependido, teriam se vestido de saco e existiriam até hoje. Reis, aqueles que te rejeitarem, isso é escrito nesta palavra, haverá menos rigor no dia do juízo para as suas vidas do que para Sodoma e Gomorra, do que para Corazim, Betesda e Cafarnaum. Reis, e segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá Deus, e de por todo mundo pregai o Evangelho. Sabe por quê? Reis, há muitos que no meio dos cegos, há muitos que no meio dos surdos e mudos são escolhidos, filho. Há muitos para quem Deus quer se revelar. Rio, né? E Jesus, ele pede o teu barco emprestado. Não deixa o teu barquinho parado, não. Hoje, quando eu meditava sobre esta palavra, eu imaginava. Já imaginou quantos anciões existem na congregação cristã no Brasil? Já imaginou quantos pastores existem no ministério do Belém, da Batista, da Deus de Amor? Filhos, já pensou se cada um de vocês ministrasse uma mensagem por dia? Ou se cada um de vocês ministrasse uma mensagem por semana? Já pensou se cada um soubesse a sua parte, ou evangelizasse na TV, em rádios, jornais, outros nas mídias sociais? Bastava uma mensagem por semana. Quantas pessoas mais seriam alcançadas? Haveria escândalos? Sim, os escândalos são inevitáveis. E é por isso que eu não me apresento como perfeito. Eu me orgulho ao dizer que sou pobre e pecador. Eu sou miserável. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de pecar e me perder, mas tem muita alma se perdendo por aí. Tem muitas almas partindo sem Cristo e eu não posso deixar o meu barquinho parado. Se eu tropicar, eu tenho um advogado. Está sentado à direita de Deus. Se eu cair, Ele me levanta. Se precisar, Ele te carrega no colo. Empresta o teu barco para Jesus. Deixa Ele te usar. Eis que
Cito o nome de ministérios não como crítica, mas como uma exortação de amor. Eis que não critico, relei, porque graças a Deus eu fui alcançado e sou alimentado até os dias de hoje. Relei, por alguns pastores que fazem parte desses ministérios, por anciões que fazem parte desses ministérios, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. O que eu quero dizer é que há muita obra a ser feita. O que eu quero dizer é que a seara continua grande e os ceifeiros continuam poucos. O que eu quero dizer é que há muitas pessoas se perdendo por falta de conhecimento. E depois há cegos, há surdos, escolhidos para quem Deus quer se revelar. E depois tragam sempre um novo cântico, traga sempre uma nova mensagem. Deixa arder continuamente no teu coração o amor pelo Evangelho. Deixa arder continuamente em teu coração o amor pelas vidas que estão se perdendo e não pela tua vida. Precisamos, aleluia, tomar a nossa cruz, servir a Cristo, abrir mão das nossas vontades, das nossas vaidades e seguir a Cristo. A ordem não é para ficar ministrando apenas dentro de uma igreja. Eu costumo dizer que há muita gente pregando nas igrejas e pouca gente pregando nas praças. Há muita gente pregando nas igrejas e até mesmo parado nas igrejas, e pouca gente pregando nos presídios, nos hospitais. Há barquinhos que estão parados, que já não leva ninguém a pescar. Deixa Jesus fazer de você um pescador. Vai lançando a tua rede. Quando nós lançamos a nossa rede, apanhamos todo tipo de peixe, filho. Os anjos no dia da colheita separarão os que são dos que não são. O que cabe a mim, o que cabe a você é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide em raças, tribos, línguas, aldeias e nações, porque a seara continua grande e poucos são os ceifeiros. Vamos rogar ao Senhor da seara. Vamos rogar ao Senhor da seara. Vamos orar ao Senhor para que o seu Espírito Santo nos esclareça acerca do seu Evangelho, acerca do aceitar a perseguição, acerca do negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Vamos rogar para que Deus envie ceifeiros. Vamos rogar para que Deus envie pescadores. Vamos rogar para que barcos se coloquem à disposição para serem usados por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença
nós te rendemos graças, ó Deus, por esta palavra. Diante da tua presença, ó Deus, nós te rendemos graça por este culto. Rei, te rendemos graças, ó Deus, por cada vida alcançada aqui, entre essas quatro paredes e fora delas. Nos conceda sabedoria, Senhor, para evangelizar. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para entender que a seara continua grande e que os ceifeiros continuam pouco. Senhor, nós te rogamos para que o Senhor envie mais ceifeiros. Para nos ajudar nesta obra. Nós te rogamos, ó Pai, para que o Senhor envie mais ceifeiros em todas as denominações para esta obra, porque esta obra ela tem um cabeça e o cabeça é o Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus, para entender a necessidade da proclamação do teu evangelho, para entender, aleluia, a tua palavra, meditar na tua palavra e ministrar a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, abençoa, Senhor, a vida daqueles que têm nos recebido como profeta e os concedas galardão de profeta. Rei, abençoa a vida daqueles que têm nos recebido como ministro da tua palavra e dê a eles galardão de ministros. Abre os olhos daqueles que estão cegos, ó Pai, para ir cumprir com o teu ide. Leva, Senhor, a tua palavra por meio de nós, Senhor, por meio desse barquinho velho. Leva, Senhor, a tua mensagem aos quatro cantos da terra. Nos conceda sabedoria para aceitar as rejeições, as provações, as tribulações. Esteja ao nosso lado, nos guardando, nos segurando e nos fortalecendo e nos livrando. Fica conosco, Pai, fala conosco. Esteja conosco hoje e sempre, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.